Então, boa noite para todo mundo novamente. Hoje é o nosso primeiro encontro, então, de Fundamentos da Gramática em Língua Francesa, tá? Serão 4 encontros, já tem material lá disponível para vocês no portal do aluno, tá? Eu vou seguir mais ou menos aquele material, assim como eu já venho fazendo com os outros materiais também, né? Dando uma abordagem um pouco diferente, talvez dando alguns aprofundamentos em alguns aspectos, tá? Para vocês ficarem com mais conteúdo do que já tem lá na plataforma para vocês acessarem, tá certo? Então, hoje é o nosso primeiro encontro, serão 4 encontros, um por capítulo, né, uma por unidade do material que está disponível lá para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai ver as estruturas básicas de frases em língua francesa. Então, a estrutura básica da frase em francês. Eu vou trabalhar agora com 2 elementos principais, tá? Que é o sujeito e o verbo, tá? Em língua francesa, e a relação deles, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui para vocês acompanharem comigo, tá? Só um minutinho. Beleza. Então tá aí, tá? Então hoje a gente vai ver l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet, tá? Sujet. Então, é a concordância entre o verbo e o grupo nominal do sujeito, tá? Ou a relação verbo-sujeito dentro da frase em língua francesa, tá? Hoje a gente vai ver alguns desses grupos, alguns tipos de grupos do sujeito, ou, né, aqui o grupo nominal sujeito, tá? E a relação, ou seja, com quem o verbo vai se conectar dentro da frase, certo? A gente vai responder praticamente uma pergunta que é: quem é o sujeito na frase em língua francesa e como identificá-lo, né? Quando a gente tem mais de um sujeito, quando a gente tem outros tipos de sujeito, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai ver quando o verbo tem um sujeito, ou seja, um sujeito substantivo, tá? Um nom, tá? Quando o sujeito é um nom. Quando o sujeito é um pronom, ou seja, quando ele está ali substituído por um pronome, tá certo? A gente vai ver o verbo quando o sujeito é precedido, é introduzido por um advérbio de quantidade, né? Advérbio de quantité. A gente vai ver também o verbo quando ele concorda com um sujeito coletivo, ou seja, quando tem uma nominação coletiva para um grupo nominal, tá certo? E por fim a gente vai ver o verbo como ele vai conjugar com vários sujeitos, tá? Quando temos mais de um sujeito na frase. Então, vamos lá para o primeiro caso, pessoal. Aliás, antes, vamos ver aqui então. Então, é essa relação que a gente vai ter sempre, tá? O verbo concordando com o sujeito, tá certo? Então, a gente tem um verbo que precisa concordar com esse sujeito do qual ele faz a relação, certo? Então, a gente tem ali já a frase. Les lions sont grands, tá? Les lions sont grands. Então, a gente tem ali em vermelho o sujeito, les lions, o verbo, sont, tá? E aí o complemento verbal, grand,
Tá certo? Então, como a gente faz para encontrar o sujeito? Trouver le sujeito, tá? Então, a primeira pergunta é: que fait l'action? Quem faz a ação? Quem é o sujeito dessa ação? Na frase, les lions sont grands, né? Então, a gente vai perguntar para quem? Vai perguntar para o verbo, que está aqui em azulzinho. Então, é o verbo sont, o verbo être, é um verbo de estado, né? Então, a gente tem esse verbo já conjugado ali. Então, a gente vai perguntar, que sont grands, né? Quem é grande, né? E a gente vai ter a resposta ali conectada. Então, o nosso sujeito sempre vai sair dessa pergunta de quem faz a ação, tá? Quem é o agente da ação da nossa frase, tá certo? Então, essa resposta do nosso sujeito vai sair sempre desse lugar, perguntando quem é o agente da ação, tá? Então, a gente vai trabalhar com duas categorias de sujeito, tá? A gente tem les sujets seuls, quer dizer, os sujeitos que estão sozinhos, tá? E les sujets múltiplos, né? Os sujeitos múltiplos, sujeitos variados, não só variados como agentes diversificados, mas também como no plural, tá? Desses sujeitos, certo? Hoje a gente vai ver principalmente os casos dos sujeitos sozinhos, né? Sujeitos solos, e vai ver um pouquinho também dos sujeitos múltiplos, e depois a gente vai ver mais casos também de sujeitos múltiplos, tá? Então, a gente vai ter aqui nos nossos sujeitos que a gente vai ver, os sujeitos, que é o sujeito que é quem, né? Sujeito igual aqui, né? Quem. O sujeito que expressa uma quantidade, tá certo? Sujeito igual a quantité e sujeito igual a coletivo, ou seja, quando o sujeito representa um coletivo, uma coletividade. Esses são os três tipos de sujeito que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o primeiro caso é quando o sujeito é um nome, tá? Ou é um substantivo, certo? Então, quando o sujeito é um substantivo, a gente vai ter lá na nossa frase: les oiseaux de la forêt chantent, tá certo? Então, a gente vai ter o primeiro lá para perguntar para o verbo. Quem é o nosso verbo? Chanter, né? Que aqui já está conjugado, mas é o verbo chanter. Então, que chante? Quem canta? Aí vem a nossa resposta. Esse vai ser o nosso sujeito. Les oiseaux, tá certo? Esse é o nosso sujeito. Ele está em que pessoa? Certo? Ele está na terceira pessoa do plural. Ou seja, são os pássaros. São eles quem cantam. Certo? Então, o nosso verbo vai concordar com esse sujeito. Tá certo? Ele pode ser um nome, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um nome próprio, enfim, todos os tipos de substantivos e de nomes, tá? Então, o verbo aqui ele vai concordar com a pessoa que é o agente da ação, que no caso aqui é quem canta, né? O nosso sujeito leso azul, ok? Tá. E agora, quando o nosso sujeito é um pronome, ou seja, nosso sujeito não é um substantivo mais, não é um nome mais, mas ele é um pronome, ou seja, ele está substituído, está no lugar de um nome, tá certo? E a frase começa com ele. Então, temos lá a nossa frase. Il fait du sport. Il fait du sport. Né? Então, a gente tem que perguntar primeiro lá, né? Assumindo o nosso verbo, encontrando o nosso verbo primeiro, para perguntar para ele quem faz, quem é o agente
dessa ação, tá certo? Então, a gente vai lá e pergunta, que fé? Quem faz? Quem faz a ação que está descrita aqui na frase? É il fé, diz Thor, certo? Então, está ali representado o nosso sujeito, encontramos o nosso sujeito. Ele está em que pessoa? Né? Ele está na terceira pessoa do singular, né? Je, tu, il, tá? Então, il ou elle, né? É a nossa pessoa da nossa frase. Então, a gente encontrou o verbo, perguntou para o verbo deu a resposta, é com base nessa resposta que a gente vai encontrar, vai categorizar o nosso sujeito dentro das pessoas do discurso, né? Se é je, se é ti, se é il, se é nous, se é vous, ou se é il, tá certo? Ou se são eles, elas, né? Ils ou elas. Então, a gente vai encontrar esse sujeito e ir lá na tabelinha das nossas pessoas do discurso, tá certo? E encontrar onde ela se categoriza, tá certo? O mesmo vale, tá, para o nome que a gente viu antes. É quando a gente já tem o pronome, fica mais fácil da gente associar, ou seja, o pronome já está expresso ali dentro da frase. Mas quando a gente precisa encontrar, né, a gente procura o nosso nome, procura o nosso substantivo e vê onde ele se enquadra ali dentro da tabelinha das pessoas do discurso. Tá certo? Agora a gente já vê um caso diferente, tá? Quando a gente tem um, um sujeito, né, que é introduzido pelo advérbio de quantidade. Ou seja, lorsque le sujet est introduit par l'adverbe de quantité. Né? Quando o sujeito é introduzido por um advérbio de quantidade. Certo? Então, a gente vai fazer o mesmo processo praticamente. Tá? A gente vai perguntar para o verbo, tá? Quem é o sujeito da nossa ação. Né? Aqui a gente tem um verbo um auxiliar. Né? Então, são dois verbos produzindo um sentido só, que é on acheter. On acheter. Certo? Então, a gente vai perguntar para esse verbo. Que on acheter? Quem comprou? Certo? Então, a gente vai ter nossa resposta completa, tá? Pensando em eixos paradigmáticos da, da estrutura frasal, tá? Nome, predicado, a gente vai pegar todo ele, certo? Ou sujeito predicado, no caso, aqui. Então, quem comprou? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ou seja, muitas pessoas, né? Muitas pessoas compraram na loja. Então, beaucoup de gens ont acheté dans les magasins. Né? Então, a nossa pessoa, o nosso sujeito está em que pessoa do discurso? Né? Quem são as pessoas? Né? Quem são essas pessoas? Então, as pessoas são eles ou elas. Né? Então, a terceira pessoa do plural é esse que o nosso verbo vai concordar. Tá? E ali, dentro da regra do passé composé, a gente vai mudar o verbo auxiliar, o avoir, colocar ele na terceira pessoa e o outro no participio passado. Então, acheté. Tá certo? O que acontece aqui para a gente já começar a identificar também? Por que o nosso sujeito está dividido aqui em duas partes? Tá? Porque a gente tem o advérbio de quantidade, né? L'advérbio de quantité, beaucoup de, né? E temos um Jean. Jean, tá certo? Então, o beaucoup de, aliás, isso, o beaucoup de é o nosso advérbio e o Jean é o complemento, tá certo? É o complemento do nosso advérbio de quantidade, tá certo? Então, dando sequência aqui. Então, o que acontece? Sempre quando a gente tiver um advérbio de quantidade, certo? Um advérbio de quantidade, e ele tiver complemento, e ele tiver um complemento, tá?
o verbo vai sempre concordar com esse complemento, certo? Então, quem é o complemento do advérbio de quantidade é quem vai definir, né, a nossa conjugação verbal, tá certo? Então, o complemento do nosso advérbio é quem determina a conjugação do verbo, tá certo? Tá. E quando a gente tem, então, um advérbio de quantidade, mas ele não tem complemento, né? Lorsqu'il s'agit introduit par l'adverbe de quantité sans complément, certo? Então, ele não tem complemento. Então, a gente vai ter lá, la plupart n'acceptait pas de ces propositions, ou seja, a maioria não aceitou, né, as preposições, suas proposições, né? Então, a maior parte não aceitaram, tá certo? Suas proposições. Outro exemplo. Então, beaucoup sont déjà partis en vacances, né? A maioria já saiu de férias, tá certo? Ou, aqui no caso, a maioria já saíram de férias, tá certo? Então, seulement vont étudier ont été admis au concours. Então, qual que é a regra que prevalece aqui no nosso caso, quando a gente tem um advérbio de quantidade sem complemento? O verbo vai sempre concordar no plural. Sempre no plural, tá certo? Então, toda a estrutura que começa, ou aliás, que tem, né, um advérbio de quantidade, e não há um complemento para esse advérbio de quantidade, a gente vai concordar sempre no plural. Tendo um complemento do advérbio de quantidade, o verbo vai concordar sempre com o complemento. Tá certo? Não tendo complemento, sempre no plural. Então, vamos lá, para mais um caso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem mais uma frase, agora com outro exemplo, tá certo? Com outro exemplo de outro advérbio de quantidade. A gente então tinha beaucoup de, agora a gente tem peu de. Peu de, tá certo? Então, peu d'enfants chantent dans la chorale. Não? Peu d'enfants chantent dans la chorale. Então, algumas crianças ou poucas crianças cantam no coral. Então, fazendo a mesma estruturinha lá de volta para a gente. Quem canta? Achamos o nosso verbo, né? Que é chanter. Então, qui chante? Quem canta? O d'enfant. O d'enfant. Então, a gente tem aqui o complemento do advérbio de quantidade, né? O d'enfant, né? Então, o que vai acontecer com o nosso verbo? Ele vai concordar com o complemento, porque há um complemento do advérbio de quantidade. Então, tendo complemento, o verbo vai concordar com ele. Tá certo? Mais um caso agora, mais uma pergunta interrogativa. Um outro tipo, né, de advérbio de quantidade, um advérbio de quantidade interrogativo. Tá certo? Então, combien deixar son noir. Combien deixar son noir. Ou seja, vamos encontrar lá o nosso verbo novamente. Qual é o verbo? Verbo som. Verbo som, tá? Do verbo être. Então, que som? Quem são? Né? Combien deixar. Quantos gatos? Isso é o nosso sujeito. E ele está acompanhado de um advérbio de quantidade. Tá certo? Combien de. Combien de. Né? E quem que é o nosso complemento? Chá. Nosso complemento é chá. Então, o nosso verbo vai concordar com esse complemento. Tá certo? Então, só para a gente ter aqui mais uma possibilidade
de outro tipo de advérbio de quantidade, agora na forma interrogativa. Tá bom? Agora, a gente vai ter um outro tipo de advérbio de quantidade. Quando esse advérbio de quantidade tem um sentido partitivo, tá? Então, lorsque l'adverbe de quantité a un son partitif, tá certo? Então, qual que é a nossa frase? Peu de neige est tombé cet hiver, tá bom? Peu de neige est tombé cet hiver. Então, a gente vai perguntar então para o nosso verbo está ali, né? Ele está já conjugado, et tomber é um verbo no passé composé, né? Então, quem tombou? Quem caiu? Tá certo? Que é tomber, né? Pour de neige, pour de neige, tá certo? Aqui, o nosso advérbio quantitativo está relacionado a um elemento que tem um sentido partitivo. O que é esse sentido partitivo? É algo que a gente não consegue desmembrar, a gente não consegue dividir, tá certo? Então, podelhou, né, um pouco de água, né? A gente não divide a água. A água é um conceito só geral. Então, quando a gente não consegue dividir esse elemento, ou seja, quando ele tem um sentido partitivo, tá? Ele vai conjugar sempre, então, no singular, sempre no singular, tá? Quando o advérbio de quantité há um som partitivo, tá certo? Aí a gente vai ter mais dois casos, tá? Mais dois casos de advérbios de quantidade também. Mas são advérbios de quantidade mais específicos, tá? Que é o plandon, tá certo? Ou seja, mais de um, tá? Ele vai estar sempre também no singular, tá certo? Sempre no singular. Plus d'une personne a besoin d'aide, certo? Mais de uma pessoa tem necessidade de ajuda. Mais de uma pessoa tem necessidade de ajuda, certo? Para a nossa tradução, fica igual, tá certo? Então, mais de uma pessoa tem necessidade de ajuda, apesar desse advérbio de quantidade expressar um volume plural, mais de um, tá? O verbo vai estar sempre no singular, tá bom? E o contrário dele, o outro caso dele, é o moins de deux. Moins de deux, tá? Que vai estar sempre, então, no plural, né? Moins de deux, moins de deux hommes ont été vus dans la cour, tá certo? Então, menos de dois homens viram o curso, tá certo? Então, moins de deux hommes ont été, o verbo está conjugado no passé composé e no plural, tá certo? Então, plus d'un, a gente vai ser sempre no singular e o moins de deux sempre no plural, tá certo? São as especificidades desses tipos de advérbio de quantidade, tá certo? Tá. E agora, quando a gente tem um nome coletivo, tá bom? Então, quando a gente tem um sujeito que representa uma coletividade, tá certo? Então, a gente vai ter lá, de novo, perguntando para o nosso verbo. Nosso verbo é attendre, tá? Attendre. Então, une foule de clients attendent devant le magasin, certo? Então, perguntamos lá para o nosso verbo. Então, que attendre? Quem espera? Quem attendre? Então, une foule de clients, tá certo? Então, a gente tem ali o foule de clients, tá certo? Então, o foule é a nossa coletividade, de clients é o nosso sujeito, aliás, é o nosso complemento, tá certo?
E a gente tem também uma marcazinha ali de um artigo indefinido, certo? Um artigo indefinido, que é INO, tá? Então, se a gente não tem esse artigo indefinido, ou seja, a gente tem um artigo definido, como le, né? Le fou de Clon, né? A gente pode tanto concordar para o singular, como concordar para o plural, tá? Qual que é a regra que se estabelece aqui? É que se esse grupo faz essa determinada coisa ao mesmo momento e da mesma maneira, a gente pode concordar ela no plural, tá certo? A gente pode colocar ela no plural. Se esses elementos são divergentes, ou eles não fizeram determinada coisa da mesma forma e do mesmo tempo, a gente pode concordar ele no singular, certo? Só percebendo ali a regrinha ali embaixo, que é, né, se esse nome coletivo tem um artigo definido, ou um adjetivo possessivo, ou um adjetivo demonstrativo, aí sim vai ser sempre no singular. Agora, se a compreensão daquilo que a gente está expressando, ou seja, se esse grupo, tá, que a gente está denominando, fez a determinada coisa ao mesmo tempo e da mesma maneira, se a gente quer reforçar esse tipo de sentido, a gente vai concordar no plural, tá? Se a gente quer reforçar um sentido de que eles fizeram tal coisa, mas não ao mesmo tempo e nem da mesma forma, aí a gente pode concordar no singular, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui então a nossa frase, que é Jean e Pierre decidir aller au cinéma. Jean e Pierre decidiram aller au cinéma. Tá certo? Que ia decidir? Então, quem decidiu? Jean e Pierre. Então, agora a gente tem um caso de o verbo concordando com vários sujeitos. Ou seja, nós temos dois sujeitos aqui dentro da mesma frase. Tá bom? Então, esses dois sujeitos fizeram determinada coisa. Tá certo? Então, a gente vai concordar no plural. No plural, tá? Jean e Pierre são outras pessoas, né? Então, eles são eles, né? No caso. Então, o verbo vai pro plural, para a terceira pessoa do plural. Jean e Pierre, certo? Agora, eu quero dar um outro tipo de intenção para a frase, tá certo? Eu quero te dizer que cada coisa constituiu um elemento dentro dessa minha frase. Eu tento ter um sentido dentro dessa minha frase, tá bom? Então, la patience, le calme de cet homme, étonné bien de Jean, certo? Então, a paciência e a calma desse homem surpreenderam, né, bastante as pessoas, né? Então, qui étonné? La patience et le calme, tá? Então, esses são os nossos sujeitos, tá? Eles podem concordar tanto no singular quanto no plural, tá certo? Como a gente já viu. O que vai definir? A forma como eu quero reforçar essa expressão, certo? Se eu estou dizendo que a combinação desses fatores, ou seja, a paciência e a calma, tá? Juntas é que surpreenderam as pessoas, ou se uma coisa fez uma coisa de uma certa forma e a outra coisa fez outra coisa de uma outra forma, tá? Por exemplo, posso ter colocado a paciência e o humor, por exemplo, uma coisa que é diferente ou que age de uma maneira diferente da outra. Então, eu posso concordar nela no singular, para que cada coisa seja representada de uma maneira, porque fez uma coisa de alguma maneira. Aqui, no caso, a gente tem la patience e le calme, que são praticamente sinônimos, né? Então, quando há esses sinônimos, quando as palavras são correlatas, pertencem ao mesmo campo, têm o mesmo sentido, a gente vai concordar no plural.
tá? Para reforçar esse sentido. Caso a gente queira que essas palavras designem ou fizeram coisas diferentes dentro dessa ação, a gente concorda no singular, tá bom? Então, aqui a gente tem esses exemplos que tanto um sentido, aliás, tanto um modo quanto o outro, ou seja, tanto o plural quanto o singular, são possíveis, mas eles expressam coisas diferentes, ou seja, reforçam a nossa ideia de uma maneira diferente, tá bom? E quando eles estão unidos também por como, ni, tá? Ainsi que, tá? Eles têm esses tipos de comparaison, né? Esses conectivos de comparação ou de alternativa, no caso do ou no caso de negação, no caso do ni, tá? A gente tem as opções e o mesmo vale para esses casos aqui, como valeu no caso passado, ou seja, depende do que a gente quer reforçar de sentido dentro da frase, tá? Então, la bière comme le vent nous fait sourire, tá? Então, a cerveja e o vinho nos fazem sorrir, ou a cerveja e o vinho nos faz sorrir, né? A gente tem uma intenção comunicativa diferente para cada um que a gente está apresentando, tá? A gente quer dizer que o vinho e a cerveja, sendo uma bebida alcoólica, nos faz sorrir, então a gente vai entregar ele no plural, porque a gente está equivalendo os dois, tá certo? Agora, se a gente quer dizer que determinadas coisas na vida nos fazem sorrir, né? Pode ser o vinho como o amor, por exemplo, né? Le vent como la vie, né? Nos fazem sorrir, aí a gente pode colocar ela no singular, para dizer que cada coisa faz essa determinada ação a seu modo, certo? Então, outro exemplo. Ni votre candidat, ni le mien, ne sera élu, né? Nem o seu candidato, nem o meu será eleito, né? Ou nem o seu candidato, nem o meu serão eleitos, certo? Aqui eu coloquei um de diferença também, que a gente pode colocar, né? Por exemplo, nem a vida, nem a morte podem descrever alguma coisa. Tem um tipo de frase desse tipo, onde a gente põe duas palavras antônimas, né? Que têm sentidos diferentes, tá certo? Então, ni la douceur, ni la sévérité, ne convient à cet enfant, tá certo? Nem a doçura convém a essa criança, tá certo? Então a gente vai colocar ou no plural, para representar as duas coisas fazendo de uma mesma forma, ou colocar no singular, para representar que cada uma dessas coisas fazem determinada coisa, mas de maneira diferente ou não ao mesmo tempo. Tá bom? Então, deixei aqui para a gente, no final, a gente fazer um exercíciozinho, tá bom? É para vocês encontrarem, então, eu já deixei o verbo ali, é só para vocês identificarem quem são os sujeitos. Então, partindo desses sujeitos, qual será o verbo, tá? A princípio, basta identificar quem é a pessoa, tá certo? Quem é a pessoa, ou seja, je, tu, nous, aliás, je, tu, il, nous, vous ou ils, tá certo? Identificando isso, a gente vai saber qual é o verbo, tá bom? Então, vamos ver lá como é que fica o primeiro, tá certo? Marie et Claire manger, né? Dans le même restaurant tous les midis, né? Então, quem são aqui os nossos sujeitos? Né? A gente vai perguntar pro verbo manger. Então, que monge? Quem manja? Quem come? Né? Marie e Claire. São duas pessoas e são elas, né? Então, é a terceira pessoa do plural. Então, a gente vai ficar com o verbo conjugado na terceira pessoa. Marie e Claire mangent dans le même restaurant
do limite. Então, vamos lá para o próximo. Agora a gente tem também um caso, agora, de um substantivo. Antes a gente tinha ali ensino nom, né? Nomes próprios, né? Marie Claire. Agora a gente tem o caso de um substantivo, tá certo? Então, se pega les vacances, approche, né? Approcher, à grands pas, né? Então, approcher. Que approche? Quem se aproxima? Quem está próximo? Les vacances. Les vacances está no plural, tá certo? E é les vacances, né? Então, é a terceira pessoa do plural também. Então, o verbo vai ficar conjugado nessa pessoa. Terceiro caso aqui. Le bracelet que j'ai acheté, que já t'ai acheté, être, né? O verbo magnifique. Então, o que a gente quer saber? O que é magnífico, né? O que é magnífico? Le bracelet. Le bracelet é a terceira pessoa do singular. Está no singular, a terceira pessoa, é com isso que o nosso verbo vai concordar. Então, está lá, nosso verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá para mais alguns casos. Agora a gente tem aqui com o nosso advérbio de quantidade. L'advérbio que combien de peuple, né? Esqueci de colocar ali o verbo, mas é o verbo connaître, né? Então, quantas pessoas conhecem sua casa? Combien de peuple, connaître ta maison. Então, a gente quer saber quem conhece. Ou seja, quantas pessoas, certo? Então, o verbo vai concordar sempre com o complemento do advérbio de quantidade, que é todo. Então, tá ali. Conhece. Tá certo? A frase 5 aqui. Pierre, Jean e Louis mettre les guirlandes sur les sapins de Noël. Né? Então, temos três sujeitos aqui, tá certo? Porém, todos os três são eles. Né? Terceira pessoa do plural, nosso verbo mettre vai concordar com essa pessoa, a terceira pessoa do plural. Então, Pierre, Jean e Louis mettent les guirlandes sur les sapins de Noël. Mais um caso, nossa sexta frase é Lise. Lise attendre son fils à la sortie de l'école. Né? Então, a Lisa espera, né, sua filha, seus filhos, na saída da escola. Certo? Então, é o verbo attendre, agora, na terceira pessoa do singular. É a Lisa. Então, nosso verbo vai concordar. Então, Lise attend son fils à la sortie de l'école. Certo? Então, nossa última frase agora, o 7, aqui, é nous partir pour l'Australie dans une semaine. Certo? Dans une semaine. Então, o nosso verbo partir vai concordar com a nossa pessoa, que é um pronome, aqui no caso. Então, basta a gente procurar lá nas nossas pessoas do discurso, onde esse pronome está, como ele se conjuga, e a gente vai ter, então, o nosso verbo aqui. Lembrando, todos também, tá? No presente, no indicativo. Então, nous partons pour l'Australie dans une semaine. Tá certo? Então, por hoje é isso, pessoal. A gente viu esses casos de construção, né, da relação verbo e sujeito, tá? Como a gente encontra o sujeito e como a gente vai conjugar o verbo com esse sujeito nesses vários casos de tipos de sujeito. Tá bom?
Para a próxima aula, a gente fica com mais alguns casos de sujeitos, tá? Para a gente já ver essas estruturas frasais, tá? Que estão contempladas lá, não no nossas primeiras unidades do nosso material, né? Mas lá a gente já tem esses elementos, né? Fragmentados, né? Para a gente ver caso a caso, e aqui a gente já põe eles em operação dentro da frase. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma questão? Ficou? Então, não tendo mais nada a tratar por hoje, né? A gente se vê na aula seguinte. Muito obrigado e bom soar.